Ai, gente, não é possível isso. Bom, é possível, tá? É possível e vai ser sim, língua portuguesa, imagem e texto. É uma retomada daquilo que a gente viu na apostila 1, ensino médio 3. Eu achei que era jardim 2. Não! Pula essa parte. Divina 2020, eu vou. Preguiça. Tá preguiça, tá na escola. Aliás, só ela tá na escola agora, porque não tem ninguém na escola, tá? Não me comove. Desculpa aí. Vamos em frente. Leitura de imagens. Texto figurativo, tá? Na apostila, texto figurativo. Abre a apostila. Faz alguma coisa, né? Texto figurativo, né? Impressionante. É a diferença pro texto dissertativo, lembra? Então, a gente passou rápido por isso aí, né? Mas, força! Olha! Olha direito. Vocês estão olhando direito? Não sei. O que é isso? É um homem elástico? Que lindo, né? O amor. Meio estranho, né? Mas. Quanto amor, né? Só que não. E essa pose ecológica, né? No jardim. O que é isso? É um transgênico? Né? Brotou assim do nada? Pessoas, o que são essas imagens? Né? Por que elas são aí? Primeiro porque a aula é minha, eu coloco o que eu quiser, né? Mas, segundo lugar, porque elas dão um tiltzinho, né? Mas essas meninas, não tô entendendo. Claro que eu tô, né? A menina aqui, tá? E esse cara com a namorada? É a namorada que tá aqui? Deixa eu ver aqui, presta atenção, ó. É a namorada aqui? Não. É ele, sozinho. Mas se você olha rápido, você pode ter uma visão equivocada. Isso tem um nome, né? Duplo sentido. Ambiguidade. Anfibologia. Tá certo? Vamos em frente. Entendeu? Não? Eu curto a Pantera. Família muda, vem de tudo. Gente, as imagens, as fotos que eu mostrei antes, sem palavras. Aqui, só palavras. Mas, tanto as imagens quanto o texto, as frases, ou a frase aqui, né? Tem um duplo sentido. Pode ser que a família esteja de mudança, pode. E aí ela está vendendo tudo. Pode ser que seja uma família silenciosa. Pode. E está vendendo tudo. Ok. Atenção, não é permitido comer duas pessoas no mesmo prato. A direção. Ainda bem que é a direção, né? Porque depois vai dizer que fui eu que falei. Não fui eu. Não. A direção de um restaurante, eu suponho, né? Não é permitido comer duas pessoas no mesmo prato. Eu não vou comentar, tá? Eu não vou, não posso. E não é necessário, né? Eu acho que não. Esse texto eu comento. Continho, do Paulo Mendes Campos. Amo. Paulo Mendes Campos manda bem. É curtinho. Você já viu esse texto? Já. É comigo mesmo. Tá. Ok. Vamos em frente. Recordar é viver. Né? Era uma vez um menino triste, magro e barrigudinho do sertão de Pernambuco. Na soalheira danada do meio-dia,
Ele estava sentado na poeira do caminho imaginando bobagem quando passou um gordo vigário a cavalo. Você aí, menino, para onde vai essa estrada? Ela não vai não, nós é que vamos nela. Engraçadinho de uma figa, como você se chama? Eu não me chamo não, os outros que me chamam de Zé. Gente, se a gente lê esse texto com calma, a gente percebe que, obviamente, a intenção é de humor, né? Mas, como é produzido esse humor? Da mesma maneira que as fotos produziram as meninas, o cara em cima da moto, ou a placa lá da família muda, né? E por aí vai, tá? Existe um truque, né? Sempre. Um truque básico nesse texto é o quê? Dar voz aos personagens. Sim. Você vai falar, mas não era texto figurativo, leitura de imagens? Ai, não me apressa. Tá? A gente chega lá. O que eu quero mostrar aqui é que, ao ler o texto, eu identifico que tem uma parte que o narrador nos fornece e a outra parte que ele dá voz aos personagens, né? Discurso direto, tá? Ok. Se eu parar para pensar, algumas coisas estão escritas ali que mostram, evidenciam, você imagina, você cria uma imagem na sua cabeça de diferenças, por exemplo, entre o menino e o vigário, né? Magro, gordo, isso está escrito aqui, né? Mas outras coisas não estão escritas. E mesmo assim eu consigo dizer. Por quê? Porque a gente deduz, né? Porque eu fui alfabetizado, fiz o teste do pezinho e tomei as vacinas, tá certo? Então vamos ver. Era um menino triste, magro, barrigudinho, tá? Isso é característica física, basicamente, né? Exceto o triste, que pode ser ambíguo. Ele era triste, tipo sad and lonely. Ou ele era triste de lascar, de amargar, né? Aprontava todas. Sei não. Até aí eu não sei, né? Mas depois com o diálogo a gente fica sabendo. Ele estava sentado, mas o vigário estava a cavalo. Isso está escrito. Só que o vigário pergunta, o menino responde, né? O vigário fala sério, o menino brinca. O vigário não é de lá. Ele é um forasteiro. Ele está passando a cavalo, ele veio de outro lugar. Se ele soubesse, se ele conhecesse o lugar, ele não perguntava nada para o menino, né? O menino é de lá. Ele está causando. Tudo isso está escrito no texto? Não. Preto no branco, né? Mas muita coisa pode ser deduzida, tá? O que é isso que eu comecei a fazer aqui, e vou parar por aqui? Uma análise. Eu estou separando as partes do texto, inclusive aquelas que não estão escritas, mas estão implícitas no texto, tá? Aquelas imagens anteriores, especialmente as fotos, se você olhar para as imagens com cuidado, você vai ver na hora o truque, né? Mas se você olhar de relance rápido, você não percebe. Se você lê isso a toque de caixa, tá, entendi, o menino é engraçadinho, tchau, né? Pode ser bem mais do que isso, certo? Era uma vez, né? Só que não, né? Vamos em frente. Já fez o plural? Ai, ninguém merece, olha isso. E não adianta dar piti, entendeu? Vai fazer o plural, é sua obrigação, né? Ótimo, boa sorte. Textos, análise e interpretação. C'est moi-même. Teoria e prática. O que interessa é a prática, né? Ler, escrever, isso aqui faz com que você desenvolva as suas capacidades, etc. A leitura e a escrita são importantes. Jornal, revista, até livro, né?
É. WhatsApp. Prefiro, não vou comentar, não comento mais nada. Construindo o repertório. Isso vai servir para você construir o repertório. Agora, ó, sabendo usar não vai faltar, né? Dicionário, eu recomendo, eu uso muito. Gramática, ajuda, né? Sim. Vai servir para quê? Para ampliar o repertório, tá? Isso é meio tipo assim o sermão da leitura, né? Mas sermão do estudante. Vamos ver aqui as 4 duplas, né? Para mandar bala aí nas imagens. Na análise e interpretação das imagens. Primeiro, diferenciar o que é análise e o que é interpretação. Analisar, separar as partes de um todo. Interpretar, relacionar essas partes entre si e dar sentido para elas, né? Por que as coisas estão desse modo? Mudaria o sentido se eu alterasse a forma? Veremos. Então, analisar não é dar pitaco, tá certo? Isso está escrito em português, isso é um fato. Eu estou vendo palavras da língua portuguesa, isso é um fato. O que é fato é analítico, é passível de análise. A interpretação depende do ponto de vista assim. Então eu interpreto de um jeito, você interpreta de outro, e está tudo bem e tal. Não é assim. Não tem democracia assim, não. Tá? Não é assim. Dependendo do seu repertório, você consegue fazer uma interpretação Se você tiver mais repertório, mais, uau! E assim por diante, tá? Se o repertório for raso, a interpretação vai ser fraca, tá? Para isso você tem aulas de história, de química, né, de língua estrangeira, né, etc. Para ampliar o repertório, né? Objetividade e subjetividade. Qual a diferença? A diferença é que na objetividade, tudo está no objeto. Eu analiso um quadro, eu interpreto um quadro, o quadro é o objeto. Eu sou o sujeito. E aí eu posso ter opiniões, eu posso gostar ou não gostar, isso tudo bem, né? Isso cada um na sua. Mas, ao analisar, interpretar tal, eu posso determinar objetivamente se uma coisa é boa ou se é ruim. Sim, eu acho que ninguém seria maluco de dizer que a Mona Lisa não é um quadro bom. Bom é pouco, né, bem? Certo? É tudo de bom, né? Mas para justificar por que ela é tão top assim, tem que dar para ganhar tem, né? Tem que estudar um pouco mais, tá? Certo? Denotação e conotação, isso você deve se lembrar, deve estar na ponta da sua língua, você não caiu, né? Tá lá. Denotação, sentido real, é o que está no dicionário. Conotação, sentido figurado. Ok. Um texto científico, provavelmente mais denotativo. Um texto poético, uma letra de música, conotação. É o mais provável. Eu não precisava gravar isso, né? Forma e conteúdo para você. Mas é bom estar gravado. Porque aí não tem o que discutir. É o que está gravado. Forma e conteúdo, tá? Toda forma tem um conteúdo, todo conteúdo tem uma forma. Certo? Ok. Uma porta tem uma forma. Eu posso ir lá medir, eu posso pesar, eu posso ver qual é o material do qual ela é feita, né? O conteúdo não é o que está lá dentro, não é cupim, né? O conteúdo é para que serve a porta? Serve para permitir ou impedir a passagem de um ambiente para outro? Ok. Toda forma tem um conteúdo, certo? Todo conteúdo tem uma forma. Análise e interpretação. Já sabe que analisar é separar, identificar as partes, né? Interpretar é dar um sentido para elas. Vamos relacionar essas partes e dar um significado.
Ok. Olha a imagem. 2 caras. Eu vou analisar primeiro, tá? Como eu não vou ser interrompido, né? Vai ser rápido. 2 rapazes, né? 2 homens jovens com casacos aí, uma mochila, cachimbo, óculos escuros, com barbas, bermudas de cores diferentes no Rio de Janeiro. Ok. Isso é análise, tá? Tem água ali no fundo, né? Eles estão aparentemente à beira-mar. Parecem estar, né, conversando assim, com a mão assim, tal. Beleza. Isso é o que vemos. Não é assim, eu acho que... Não, é isso. Hã? Não tem um alien aqui por perto, né? Não está passando um avião ali no... Não é um avião. Não, não tem. Objetivamente, isso é análise, né? A interpretação depende. Quem podem ser os caras? Turistas. Podem ser amigos. Podem ser... sei lá o quê, né? Qualquer coisa. Mas turistas brasileiros ou estrangeiros, não está escrito, né? Não tem uma placa dizendo somos turistas, né? Vão ser assaltados, óbvio. Rio de Janeiro está escrito. Então é uma imagem mista, né? Uma linguagem mista. Se fosse só a foto ou só o texto, seria diferente. Texto, palavras, linguagem verbal. Texto também, né? Imagem, só foto, por exemplo, um desenho. Linguagem não verbal. Os dois juntos, linguagem mista. Quando a gente vê que eles estão usando salto alto, o que temos aqui? Problema. Né? Por quê? Porque... Volta um minuto. Com a legenda você não vê essa parte. Mas ao ver essa parte, você pode interpretar de uma outra maneira. Ou seja, a parte tem uma relação direta com o todo. E analisando, ou seja, identificando a parte, cada parte, todas as partes, eu posso interpretar de maneiras diferentes. Claro que a gente não tem um contexto aqui, né? Eu peguei a imagem de uma matéria jornalística e tal, mas o contexto revelaria por que eles estão assim. Sem o contexto, a gente pode deduzir coisas, tá? Mas com muito cuidado. Por quê? Quando eu perguntei o que eles poderiam ser, amigos, turistas, brasileiros ou estrangeiros, tal, ok. Aqui, eles continuam podendo ser amigos, turistas, brasileiros ou estrangeiros, mas eles podem também ser o que mais? Atores, modelos, ou, como era o caso, numa manifestação aí, num protesto light, manifestantes, né? A função deles ali, não importa se é médico, professor ou isso ou aquilo, mas estão ali fazendo um protesto light sobre liberdade de expressão, de comportamento, tipo cada um na sua, né? No Rio de Janeiro isso, né? Que não está mais escrito aqui Rio de Janeiro, mas o calçadão é bem famoso, hein? Around the world. O calçadão mais famoso da Via Láctea, né? É Copacabana, tá? Detalhe é que eles estão com durex, né? Com uma fita adesiva prendendo aí os sapatos aos pés, né? O que mostra que eles não têm o hábito, né? De andar com salto alto, ainda mais aí, né? Então, o lance, o que eu quero mostrar aqui é, sim, uma parte pode fazer muita falta ou pode mudar toda a leitura da coisa, né? Ok, vamos em frente. Tipo de texto, olha só, eu peguei o bicho que você também já viu comigo, né? Pra gente dar uma olhada aqui. Então, vi ontem um bicho na imundície do pátio catando comida entre os detritos. Quando achava alguma coisa, não examinava nem cheirava e engolia com voracidade. O bicho não era um cão, não era um gato, não era um rato. O bicho, meu Deus, era um homem. Tá. O que a gente nota aqui? Você viu que eu mostrei por partes, né? O título, primeira estrofe,
segunda estrofe, terceira estrofe, última estrofe. Tá. 3 estrofes de 3 versos. Mas a última só tem um único verso, que aliás é o maior de todos, o que é o oposto ao início, em que o título só tem 2 palavras, o bicho, artigo definido e substantivo. O texto termina com um homem, artigo indefinido e substantivo. Né? É por acaso isso? Ele deu sorte? Manuel Bandeira? Um dos maiores poetas brasileiros, dos melhores, né? Não, não é por acaso. Eu. Ontem, tempo. Um bicho, personagem. Na imundície do pátio, espaço. Catando comida entre os detritos. Enredo. Narrador, personagem, tempo, espaço, enredo. Sim, tudo que tem que ter numa narrativa, o que pode ter numa narrativa, em uma frase, numa estrofe. 3 versinhos. Achava, examinava, cheirava, engolia, verbos de ação, né? O que ele está fazendo? Ele está analisando, ele está fragmentando, detalhando o catando comida e tudo que ele fazia detalhadamente. Ah, não era um cão, não era um gato, não era um rato. Isso não tem ação, né? Isso é uma espécie de definição pelo avesso, sem ação, definição. Só que uma definição negativa. E aí se cria a expectativa para a revelação. O bicho, meu Deus, era um homem. Né? O texto é brilhante, por quê? Não sobra nem falta. Está no ponto, na medida. Não é por acaso. Ele sabe o que ele faz. Eu também sei, né? Ó, tipos de texto. Milena, presta atenção. Ó, descrição, narração e dissertação. Se eu não falasse Milena, não teria aula. Né? O que você está fazendo? Milena tá teclando. Na Natália, né? Ah, sabia. Ó, descrição. Descrever é mostrar. Narrar é contar. E dissertar é discutir. Ah, você já sabe? É, sabe. Desde o primeiro ano, pelo menos, né? Se não caiu a ficha, se não captou a mensagem até o 9º ano, né? Porque já se vê lá um pouco de dissertação também. Mas, sim. Descrição, narração e dissertação são as formas clássicas, né, de texto. Do concreto para o abstrato, do específico para o genérico. A narração pode acabar englobando tudo. Né? Dentro de uma narração eu posso ter trechos descritivos, trechos dissertativos, comentando um fato, defendendo uma ideia, né? Dialogando, debatendo. Pode ser. Vamos ver aqui esse exemplo. Se a gente fizesse uma descrição, a gente chegaria a uma análise. Mas olha o tempo, né? Vou direto para a interpretação. Vamos, né? O que vemos aqui? Um porquinho, cofrinho, uma moeda, números, tá? Uma imagem digitalizada, tá? Em uma palavra, poupança, pode ser. Economia, pode ser. Acabou. Não dá para ir além disso. Aqui dá. Por quê? Porque a imagem permite que eu pense, essa mão está acessando informações, quer dizer, está recebendo informações. Ou não. Ela pode estar inserindo informações, né? Ela pode estar recebendo uma mensagem ou mandando uma mensagem. Essa imagem é mais complexa. Tá certo? Aqui já tem o quê? Uma ação, né? Tem até um personagem aí, né? Já fica um pouco mais complexo. Aqui, bem mais complexo, né? Por quê? Nessa charge,
Colégio seletiva, executivo, legislativo, judiciário. Ainda com azul, amarelo e verde. É óbvia a insinuação, né? O que está colocado aqui não é o político X ou o político Y, e sim os três poderes na lixeira. A luz no fim do túnel é que é um lixo reciclável, né? Então pode ser que ainda tenha uma utilidade, né? Uma salvação. Vamos em frente. Antes de atravessar, olhe para os dois lados, né? Por quê? Porque às vezes você foca muito num lado e perde de vista o outro. Como eu acabei de falar. Há uma crítica ali aos três poderes, mas quem sabe dá para reciclar, né? Eu peguei esse exemplo aqui só para ilustrar como uma mesma informação pode ser vista de várias maneiras. Capas de jornal aqui, Washington Post, né, The Times, e por aí vai, né? Não importa, o que importa é a foto pode se repetir, a diagramação é diferente. A página inteira praticamente, né, a foto domina a página inteira. E uma palavra basta, né, unbearable, insuportável. Em outras, não. Europa dividida, aí já tem mais texto, né, nas laterais, tal. Faz diferença? Faz. A forma sempre altera, sempre influencia o conteúdo, né? Então, aqui está uma imagem com 9 partes. A proposta é ler de cima para baixo, de esquerda para direita. Mas tem uma legenda. A memória coletiva é sempre de curto prazo. Está em espanhol, no original. Em espanhol. Pero, se eu tentar mudar essa leitura, por exemplo, do fim para o começo, né? De baixo para cima, eu vou ter uma outra percepção. Aqui, a proposta do artista do desenhista que as coisas vão se esvaindo, elas vão sumindo. O tempo apaga. Mas, se eu pensar que eu olho e não enxergo alguma coisa, depois eu enxergo um vulto, e depois eu dou de cara com a tragédia, né? Com algo chocante, se eu olhar com atenção eu posso enxergar, a mensagem é outra. Então a forma altera o conteúdo, sim, tá? Vamos em frente. Aqui é uma visão, no mundo árabe, claro, né? Pensando que se o menino não tivesse morrido, ele poderia ter crescido, tido uma infância, né? Uma juventude e tal, e se tornado um profissional. Essa é uma perspectiva, né? De um sujeito, digamos. Do outro lado do Mediterrâneo, né? Na Europa, na França, mais especificamente, o Charlie Hebdo publicou essa imagem de um gosto bastante discutível, né? Porque mostra o quê? Os migrantes, como eles aí, a referência ao menino está aqui, e, pior, dizendo que, cogitando, né, o que seria, né, o Alan Kurdi, né, se ele tivesse crescido. Ele seria um assediador de mulheres, né? Eu também não vou comentar, obviamente, acho que dispensa comentários, ele parece um animal, né, um macaco. Extremo mau gosto, né? Enfim, desrespeitoso, etc, etc. Das fotos, esse é da Alemanha, tá lá o menininho, né? Essa imagem rodou o mundo, né? Da foto do menino. E foi também alvo de questões aí de provas, né? De vestibular, etc, etc. Das realidades, de realidade, né? Ó, a foto e a realidade é isso que interessa. A foto é específica, a realidade é muito ampla, muito genérica, né? Uma bela sacada também. Ok, então de análise e interpretação, eu acho que fica claro, né? Objetividade e subjetividade. Vamos acelerar. Objetividade.
é o que é, a subjetividade depende do ponto de vista. Objetivamente, esta é uma escultura representando um rapaz jovem com alguma coisa numa mão, na outra. Se você sabe que é o Davi do Michelangelo, você sabe muito bem que numa das mãos ele tem uma pedra e na outra a funda com a qual ele vai lançar a pedra. É um episódio bíblico, super conhecido. O Davi vai enfrentar um gigante, Golias. Ok. Essa é a visão do Michelangelo, né? Michelangelo Buonarroti. Tá? Mas o Bernini retrata o Davi de outra maneira. Um Davi mais maduro, né? Não é mais um rapaz, é um homem. Não está mais nu, tá? Semi-vestido, semi-despido, depende do ponto de vista, né? E bem invocado, né? E em movimento. Ele já está lançando, né? No ato de lançar a pedra. O outro estava parado no antes do lançamento, né? Na prévia. E aqui um outro Davi, do Caravaggio. É outro Michelangelo, né? Só que esse é o Caravaggio. Michelangelo Buonarroti, do Renascimento. Caravaggio, do Barroco. Ok. O que vemos aqui? Vemos pouco, né? Porque tem uma escuridão aí que não dá para identificar muito o cenário. Mas vemos especialmente um menino, né? Derrotando um gigante. E dessa vez vemos o gigante. Tem mais essa, né? Ok. Objetivamente, o episódio bíblico é o mesmo. Davi e Golias. Subjetivamente, o Michelangelo, o Bernini e o Caravaggio decidiram retratar antes do lançamento da pedra, no ato de lançamento e o resultado disso. Tá? Em qualquer sequência, né, você pode observar isso. Nascimento de Vênus, o Botticelli, isso é um pouquinho anterior, né, ao descobrimento do Brasil aí, e às 3 imagens anteriores. Eu posso relacionar, eu posso comparar aos 3 Davis. Se eu comparar e chegar à conclusão que ele tem mais semelhanças com um ou com o outro, é porque eu estou estabelecendo critérios. Tá? Se eu disser, associa a um deles, você pode associar, na verdade, a qualquer um deles. Só que, se você associar a este, por exemplo, é por quê? Porque ele está parado, como ela também? É porque os dois estão nus? Ou, se associar a este, é porque ambos são pinturas e os 2 primeiros eram esculturas? Depende do critério. O critério muda a resposta. Tá? Nas provas, nos vestibulares, Enem e tal, a orientação é objetiva, né? Então não tem muito o que discutir. Mas, dependendo do critério, muda-se a resposta. Tá? Vamos em frente. Denotação e conotação. Rapidinho, ó. Tenho saudades do vento salgado batendo no meu cabelo em alto mar. Você é sentimental? Não, sou careca. É nóis. Pessoas. Um está falando num registro, o outro responde num outro, né? Quer dizer, eles não estão na mesma vibe, tá? Um fala denotativamente, o outro fala conotativamente, tá? Olha a outra. Desejo estar sempre nos braços de uma mulher rica. Esse é o desejo, né? Ele está jogando moedinha ali na fonte dos desejos. Sempre nos braços de uma mulher rica. Pronto, desejo atendido. Poodle. Cachorro de madame, tá certo? Lógico que não era isso que ele estava falando. Ele fala de um jeito, a fonte entende de outro. Mafalda, você leu isso? Aqui diz que a TV é um veículo de cultura. Veículo de cultura? Aham. Também, bum,
Se eu fosse a cultura, saltava do veículo e ia a pé. O humor aí vem exatamente desse contraste, né? Entre linguagem real, denotativa e figurada. A woman's place is in the revolution. Ah, é? Oh, yeah. O lugar de uma mulher, então, é na revolução? Tá, mas isso é denotativamente ou conotativamente? Existe um lugar físico da revolução? Pode ser a rua, uma praça, não sei. Ou é um lugar social, uma postura revolucionária? Ou é os dois? Essa nação foi construída por imigrantes. Essa foto é dos Estados Unidos, como a anterior, né? Na época da eleição do atual presidente, né? Do Trump. Mas essa nação foi construída por imigrantes porque eles foram lá e construíram tudo fisicamente, prédios, pontes, etc. Ou foi construída num sentido cultural, de contribuições, de comportamento, disso e daquilo, da mistura. Não? É uma coisa? É a outra ou são as duas? São as duas, mas, digamos, com pesos variáveis, né? Dependendo da época também, né? O que eu quero dizer é que não são fronteiras do tipo ou é isso ou é aquilo. Não é tão simples. Não é preto ou branco. Tem cinza no meio. Aliás, tem muitos tons de cinza intermediários, né? Na fotografia, isso é conceitual, né? Forma e conteúdo. A forma vai revelar o óbvio, né? Aparência, estrutura. E o conteúdo, o sentido, a função daquilo. Numa primeira página do jornal, por exemplo, do Clarim, naquela mesma época, aquela notícia, não precisa nem discutir, né? Capa ruim demais, né? Por quê? Coloca uma notícia local na primeira parte, que é a parte mais destacada. Quando se dobra o jornal, só se vê isso aqui. Isso não. E aí escreve aqui que é a imagem que envergonha o mundo. A imagem que envergonha o mundo fica lá embaixo, escondida. E ainda põe aqui em cima o Papa, não, o Papa Francisco, numa matéria sobre futebol, né? Papa futeboleiro, tal. Quer dizer, obviamente que isso tinha que estar em cima, né? Essa é a notícia mais relevante no mundo inteiro, foi, né? E não a produção industrial, né? Blá, 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 tá? Uma imagem... Tem uma frase que diz assim: uma imagem diz mais que 1000 palavras. Eu não vou discutir o assunto, mas vou só dizer o seguinte: pode ser que uma imagem diga mais que 1000 palavras. Assim como pode ser que uma palavra também diga mais que 1000 imagens. Mas esta imagem sintetiza tudo. A referência ao menino morto e ao que ele deveria ter tido oportunidade, né, que era de brincar na praia e não morrer na praia, né? Essa que a gente viu já é uma proposta analítica por partes, tá? São estratégias diferentes. Então, uma forma pode concentrar todas as informações ou pode ser fragmentária. Os efeitos, obviamente, são diferentes, né? Para encerrar, esse filme Mandela, Longo Caminho para a Liberdade é o seguinte. Primeiro que este é um Mandela, Longo Caminho para a Liberdade, esse aqui na minha mão. Ok. Existe um outro filme chamado Mandela, Luta pela Liberdade. Esse aqui é melhor.
Mas você viu que a capa é diferente? Sim. Aqui, Mandela já estaria mais idoso, cabelos brancos, uma camisa mais colorida, né? Tal. Aqui, diferente de costas, pode ser que o cabelo esteja grisalho e tal, mas a atitude é mais aguerrida. Aqui é uma versão em inglês, né? Mas a mensagem é sempre, vamos dizer, uma tentativa de síntese da trajetória. Révolutionnaire, prisonnier, président, long chemin vers la liberté. Em francês, Mandela. É como a imagem anterior, só que invertido. Agora é o braço direito que está levantado, o punho direito que está cerrado. Né? E com essas palavras aqui, e com as cores quentes, não com o sépia da anterior, né? Ó, compara. Muito diferente, né? O impacto é outro. Vermelho, amarelo, laranja, né? Cores bem marcantes. E aqui, numa última versão, de frente e muito mais jovem, né? Essa é uma grande sacada. Você quer destacar uma época da vida do Mandela, porque ele viveu, né, bastante. Numa época ele foi, como diz lá, prisioneiro, na outra revolucionário, na outra presidente. Dependendo do que você colocar na capa, pode parecer um filme para a sessão da tarde ou de grandes discussões aí, universitárias, filosóficas, etc. Né? Ok, então, para encerrar fica isso. Sim, a forma altera o conteúdo. Né? É o mesmo filme, mas as imagens mudam muito, certo? Já vimos então os conceitos. Vai ter exercício? Não, agora não, né? Depois, tá? Eu vou mandar. Eu vou descansar? Não. Não vou. Não vou, não. Eu vou fazer, sabe o quê? Eu vou preparar a aula. Né? Gostoso. Tá? Fui. E... ó... mantenha o bom humor.